Tudo na paz? Estamos aqui para mais uma noite de bênçãos e é certo que a vitória é nossa. Amém? Se você veio aqui hoje de coração aberto, Deus vai tocar em você e vai te abençoar. Em nome de Jesus. Uma coisa importante eu quero falar com você hoje aqui. Quarta-feira da semana passada nós estudamos Jeremias 31. E o Jeremias vai continuar nos ajudando, pelo menos por enquanto. Nós vamos lá em Jeremias 32. E eu tenho falado para as pessoas, principalmente nas igrejas onde eu tenho ido fazer as campanhas, que Deus está dando para nós, pessoal, uma mensagem de esperança. O que é esperança, pastor? É quando você se vê cercado de adversidades, mas de repente uma palavra vem para você, e aquilo é como se fosse uma luz em meio a densas trevas. Aqui onde nós estamos, se ligar mais uma lâmpada ou desligar uma, não vai fazer nenhuma diferença. Agora, se nós apagarmos tudo e alguém ligar a lanterna do celular, todo mundo vai ver. Porque a ausência de luz faz com que a menor lampadinha que estiver funcionando seja algo bem perceptível. E assim é, pessoal, quando nós estamos passando pelos problemas. Às vezes nós não temos nada no que nos agarrar, nada no que acreditar, e de repente vem Deus e fala alguma coisa. Só para você ter uma ideia, o profeta Jeremias estava pregando numa época onde a maioria das pessoas estava se voltando contra Deus. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver Deus tentando por todos os meios ajudar e eles por todos os meios resistindo. E aí, com exceção de algumas pessoas, o livro de Jeremias é apenas um livro falando, olha, o julgamento vai vir e ninguém vai escapar. Só que são para essas poucas pessoas que tomaram a decisão de andar corretamente, que nós temos que emprestar a nossa atenção para aquilo que elas viveram, para que nós também entendamos que nesses dias difíceis há esperança para os justos. Tanto é, já quero avisar de antemão, que a partir da próxima quarta-feira, nós vamos ter aqui em cima do altar uma arca. Não vou falar que é uma cópia, mas é uma réplica bem menorzinha da Arca de Noé. E quando você pensa na Arca de Noé, o que você pensa? Salvação da família. Porque graças à conduta diferenciada que Noé escolheu exercer, Deus falou, vai entrar você e a tua família dentro da arca. E essa é a esperança que eu tenho e que eu acredito que você que está aqui também tem. De que na hora do vamos ver mesmo, na hora que for afunilando, nós vamos ver a promessa da Bíblia acontecendo. O que eu tenho falado na igreja nesses últimos anos é que nós não temos que ficar, irmãos, fazendo desenhinhos. Olha, minha família vai ser salva desse jeito aqui. Não tem como nós sabermos de que maneira, nem como, nem quando. Só sabemos que quando chegarmos lá na glória, todos estarão lá. E essa tem que ser a nossa maior motivação de estar aqui. Se você vem à igreja e você fica desenhando, olha, vai ser desse jeito, é muito provável que você se decepcione.
Porque a Bíblia Sagrada diz que o pensamento de Deus não é o meu pensamento. E muito menos o caminho de Deus, a maneira como Ele dirige as coisas, a maneira como eu acho que deva ser dirigido. Então o que eu tenho que fazer é o quê? É pegar os bons exemplos da Bíblia para que eu faça a minha parte. Se eu estou fazendo a minha parte, é como se eu estivesse semeando. E as sementes vão sendo semeadas e Deus vai mandando as chuvas. Quando vai produzir, de que maneira vai produzir, quanto que vai produzir, aí já não é problema nosso. Nós só temos uma certeza: o fruto vai chegar. Diga amém? E esse é o propósito de nós estarmos aqui. Como eu te disse, quarta-feira que vem nós vamos começar a colocar os pedidos dentro da arca, com o nome das pessoas que nós amamos. Eu vou entregar para você uma cartelinha, para você colar nessa cartelinha xerox da fotografia das pessoas da sua família. E você vai ter que tomar uma decisão. Vou vir buscar por eles. Vou vir praticar aqui na quarta-feira o segundo mandamento da lei de Deus. Quem lembra? Qual que é o segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo nada mais é do que as pessoas que estão perto de você. São as pessoas que convivem contigo. Ou aquelas que são o sangue do teu sangue. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus. Diga amém? Acharam aí o Jeremias 32? Só para você ter uma ideia, para a gente não ter que ler toda a história. Deus dá uma palavra para o Jeremias falando: Jeremias, vai vir te procurar um tio seu e ele vai te oferecer para comprar um campo que pertence a ele. E eu quero, Jeremias, que você compre. Só que tem um detalhe bem interessante. Você vai comprar e não vai usufruir. Porque o povo vai para o cativeiro. E Deus explica ali direitinho como que ia ser feito a negociação. E passa um dia, o tio do Jeremias chega, e o Jeremias, ele deixa até escrito isso aqui, depois você, por favor, lê a história toda na sua casa. Ele deixa escrito: então entendi que era a confirmação da palavra de Deus. E aí ele pesa lá o valor da prata, paga o tio, eles fazem uma escritura de compra e venda, igual a gente faz hoje em dia, normalzinho. E o Jeremias pega lá um vaso de barro, por ordem de Deus, e guarda a escritura lá dentro. E diz que a ordem daquilo era para que aquilo se conservasse por muitos dias. É como se Deus estivesse falando: olha, você vai comprar agora, mas não vai usufruir agora não. Mas logo, logo vai ser seu. E eu comecei a pensar, nas coisas que nós projetamos pela fé. Por isso que eu levo muito a sério na igreja, quando nós entregamos para você lá no mês de dezembro o projeto de vida. Aquilo lá deveria ser posto por você dentro de uma moldura e colocado lá na parede da sua casa. Não para exibicionismo, mas para servir de testemunho. Que mais hora menos hora, mais dia menos dia, mais tempo menos tempo, você vai viver aquilo. Então Deus estava falando com o Jeremias sobre a forma como que nós devemos aguardar as coisas. E o interessante é que o Jeremias, ele é obediente, ele vai e faz o negócio como Deus manda, só que daí ele vai orar e ele fala: Deus, eu confesso, eu fiz por obediência, mas eu não estou entendendo. O Senhor manda eu comprar um terreno que vai ser invadido? O Senhor manda comprar um terreno que os caldeus vão vir, o pessoal da Babilônia vai entrar e vai se apoderar de tudo? E aí ele começa numa oração a questionar: Deus, tudo bem, eu sou um servo, eu sou obediente, etc, etc, etc. Mas eu quero entender melhor essas coisas. Porque se a terra vai ser invadida,
Qual que é o propósito do Senhor falando isso comigo e me mandando tomar essa decisão? E o Jeremias representa muito algumas situações da nossa vida, que nós estamos passando sem saber o porquê. E vem aquela pergunta, a coisa está tão difícil, mas ainda assim eu tenho que crer numa mensagem de esperança? Aí vem o que eu quero falar com você, Jeremias 32, 26. Conseguiram achar? Digam graças a Deus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á, e os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá que fizeram, para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não me deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, e pela fome, e pela pestilência, e eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente, e eles serão o meu povo, e eu serei o quê? E lhes darei um mesmo coração, e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração, e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele o que, gente? Todo o bem que eles tenham prometido, e comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens, nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por
dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o... Eu fiz você ler toda a história só para você entender uma coisa. Tudo que acontece na nossa vida, nós não podemos colocar aquilo como ponto final. Eu posso estar pregando hoje aqui, tanto para você que está aqui, como para você que está em casa, e a sua vida seja a pior de todas. Você olha para um lado, você olha para o outro, e você não sabe o que fazer. Deixa eu te falar. Confie em Deus. Se você passou por todos estes problemas e não morreu, viu? Se você está passando por tudo isso e está sobrevivendo, tem um final feliz para a tua história. Quando Deus pega o Jeremias e manda com que ele faça todo aquele processo que eu contei para você, Deus estava falando, Jeremias, tentação alguma, problema nenhum vai acabar com você. Porque dessa mesma terra que vocês julgam que é uma terra destruída, que já está tudo perdido, que já está tudo na mão dos inimigos, essa terra um dia vai voltar a ser motivo de alegria para os seus moradores. Vocês que não conseguem enxergar futuro nenhum nessa terra, vocês vão começar daqui a algum tempo comprar, vender, negociar. E uma coisa que é interessante, se você ler o capítulo 29, Deus manda o Jeremias escrever uma carta e mandar para o povo que já estava lá na Babilônia, porque o Nabucodonosor foi levando aos poucos. E a Bíblia Sagrada diz que lá de Jerusalém o Jeremias escreve uma carta e fala, gente, o negócio é o seguinte, não é porque vocês estão aí que é para vocês desanimarem. Construam casas, plantem vinhas, arrumem casamento para os seus filhos, casem as suas filhas, se multipliquem, não diminuam, porque daqui a pouquinho eu vou virar o cativeiro. Você sabe por que muita gente não consegue as coisas? Porque perde a esperança. Eu disse aqui, no culto de domingo, tenho falado sobre isso nos lugares que eu tenho ido pregar. Eu não posso afirmar para você que Deus vai acabar com a crise do Brasil. Mas com a sua crise Deus vai terminar. Eu não posso falar que o Brasil vai ser o país mais rico do mundo ainda. Tem muita sujeira, muita podridão, muita coisa tem que ser consertada. Mas na vida do povo de Deus nós vamos viver a diferença. Agora, o que Deus estava falando para o Jeremias? Jeremias, por que você está duvidando que eu mandei você fazer uma coisa correta? Você sabe algo que me faz questionar algumas vezes algumas pessoas? É que elas vêm para a igreja e Deus vai trabalhando, e muitas vezes Deus trabalha, mostrou aqui para o Jeremias, Deus tem dias que ele trabalha amassando o barro. Você quando lê lá o Jeremias 18, o Jeremias lá na casa do oleiro, você pensa assim, Deus trabalhando no barro e o barro recebendo aqueles apertões como se fosse massagem. O barro é um ser inanimado, mas eu acho que quando ele quebrou e foi sendo refeito, eu acho que deve ter doído. O barro não grita, então a gente não sabe. Mas quando Deus está refazendo a vida de alguém, pode ter certeza que dói. E tudo isso Deus mostrou através da vida do Jeremias, através das coisas que mostrou para ele, para chegar para nós hoje aqui e falar para nós não desistirmos. Eu tenho pregado nas igrejas aí pelo interior e eu tenho falado muito sobre José. José é um personagem da Bíblia, irmão, que quanto mais você vai lendo as histórias dele, os acontecimentos, você começa a perceber, puxa vida, esse camarada, ele é o verdadeiro exemplo de como Deus espera uma pessoa. Ontem estávamos lá em Rosário e eu falava sobre o Salmo 105. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a um tempo para provar a vida de José. Tudo aquilo que ele defendia como certo, aqueles sonhos que ele recebeu,
Cada vez que ele passava por uma tentação, era como se Deus estivesse provando se ele acredita. Não estou aqui pregando provação, como algumas pessoas entendem. Não, Deus vai colocar um câncer em mim, e ele vai me provar bastante, daí no final ele me leva para a glória. Não, 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 não. Todas as vezes que Deus permitiu algum tipo de problema aqui na história da Bíblia, junto com aquele problema, Deus mandou a solução. Uma coisa que é interessante, eu estava meditando esses dias em Apocalipse, e lá fala que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. A hora que eu li aquilo, sabe o que me veio no coração? Deus sabendo a dor que o mundo ia passar, Deus, antes de permitir que a dor chegasse, já providenciou o remédio. E assim é na nossa vida. Para você ter uma ideia, vamos lá em 1 Coríntios 10. Vamos falar aqui um pouquinho sobre momentos difíceis da vida, que todo mundo passa. 1 Coríntios 10. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo de número 7. Porque o que acontece? Quando vai falar sobre exemplo de tentação, o exemplo de tentação que nós temos é Israel no deserto. Que você sai do Egito, uma terra de escravidão, e aí do Egito você vai para um deserto, que não tem escravidão, mas também não tem vida fácil. O interessante é que a vida cristã é isso. Nós aceitamos a Jesus, a escravidão acabou, diga amém? Mas não tem tempo fácil não. E eles estão caminhando pelo deserto, e as coisas começam a acontecer. Como acontece comigo e com você. E aí o Paulo vai falar, no versículo de número 7. O que ele diz? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia, quantos? 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo... Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. E estão escritas para que, igreja? Para que, igreja? Para aviso nosso, para quem já são chegados o quê? Os fins dos séculos. A Bíblia Sagrada fala, através da pessoa do apóstolo Paulo, que era para nós observarmos o exemplo de Israel. Eles estavam no deserto, lá no Jeremias, no capítulo de número 2 principalmente, você vê o Jeremias falando com eles que eles andavam numa terra que não se semeava, não tinha como plantar nada no deserto, era só viver da graça. E a Bíblia diz que naquele período onde não era possível querer plantar alguma coisa, porque ali não era lugar de semeadura, ali era lugar de suportar. A Bíblia diz que eles começaram a cair em alguns pecados. No versículo de número 7, a Bíblia diz que eles se fizeram o quê? Idólatras. E que tipo de idolatria eles cometeram? A Bíblia diz que a cabeça deles era levantar uma nova liderança para que os guiasse para a terra prometida. E eles chegam lá para o Arão, que era o irmão do Moisés, e falam para ele, ó, faz aí deuses para nós que nos levem lá para a terra prometida. E o Arão vai lá e faz aquele bezerro de ouro. E eles começam a dizer, esses são os deuses que te tiraram do Egito. A idolatria deles se resumiu numa coisa.
falar que outra coisa senão Deus os livrou. Tem gente aqui, em casa me assistindo, que assim que a vida melhorar um pouquinho, Deus, foi bom enquanto durou, te conheci, o Senhor foi bom, mas olha, eu sei me virar sozinho. Eu não falo isso, pastor. Não tem dias que você bate no peito e fala o meu dinheiro? O meu trabalho? A minha casa? Gente, já faz alguns anos que eu ensino nas igrejas. Nada nessa vida nos pertence. O senhor não pode falar isso. Então tá, você morre amanhã ou você leva tudo junto. Hã? Você morre, leva nada. Não vai levar nada. Tu pode ser o cara. Não sei com o que você trabalha. Suponha que você seja vidraceiro. Tua vidraçaria fornece os vidros lá do Palácio do Presidente. Palácio do Governo. Tua vidraçaria fornece os vidros para a prefeitura. Melhor, tua vidraçaria fornece vidro lá para a casa do Donald Trump. Quando tu morrer, o teu caixão vai ser de madeira. Nem de vidro pode ser. A palavra de Deus diz, gente, que não temos que levantar para nós ídolos. Principalmente quando nós estamos em tempos difíceis. E aí vem aquele descanso. Você sabe que é interessante? Você depois, por favor, leia a história. Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, parece que Deus fez um pacto de paz com eles. Foi celebrada a Páscoa. Eles receberam 10 mandamentos. Deus foi falando sobre uma série de coisas que eles já iriam viver lá na terra prometida. Deus já estava falando, vocês vão entrar em Canaã tranquilamente. Olha, a terra já é de vocês. Eles estavam ali, caminhando no deserto, chegaram até o Monte Sinai, onde Deus deu aquela experiência da Páscoa, toda aquela coisa forte. E aí, de repente, o Moisés sobe um monte para ficar lá 40 dias com Deus, recebendo maiores orientações de como deveria ser a direção do povo, e eles não sabem esperar. Deus pegou e falou, olha, se vocês viverem diligentemente comigo, vocês vão ser a minha propriedade particular, vocês vão ser uma nação santa, um reino sacerdotal, vocês vão ser a diferença dessa terra. E quando Moisés vira as costas, e é muito importante isso a gente entender, não é sempre que vai ficar alguém nos dirigindo para alguma coisa, tem tempo que a decisão está na nossa mão, aí vem a queda. Aí a Bíblia diz que eles se tornaram idólatras, e diz a Bíblia que quando Moisés desceu, o povo estava lá dançando bêbado, pelado, adorando aquele bezerro. Lá vai o Moisés e quebra aquelas tábuas de lei. Mostrando, gente, que para quem sai do caminho, não tem lei que resolva. Eu posso estar pregando para pessoas aqui agora, não sei se aqui na igreja ou em casa, que você anda violando as coisas. Para você não adianta, tem que quebrar a lei, não tem jeito. Moisés quebrou a lei aquele dia, porque para aquele tipo de povo, aquela lei não teria eficácia nenhuma. E é o que eu gosto de falar, na vida do pecador, irmão, a palavra de Deus não tem serventia nenhuma. É só você ler o Salmo 50:16, Deus pergunta, o que você tem que ficar citando aí, a minha palavra? Se quando tem a oportunidade do adultério, você adultera. Quando é para mentir, você mente. Você anda com gente errada. E aí depois vem querer citar versículo. Então Moisés deu um exemplo claro ali. Não adianta ficar mostrando lei para quem vive errado. E aí o negócio vai ficar interessante. Versículo de número 8. E não nos prostituamos. Como a gente bate nessa tecla. Como alguns deles fizeram e caíram num dia. 23 mil, a gente prega na igreja em mão direta e reto sobre a santidade do solteiro, sobre a santidade do casado. Casou, meu irmão, a Bíblia manda você beber água da tua cisterna, manda você se fartar com o seu manancial. Não, uma pessoa tem que arrumar alguma coisinha.
Em casa está muito monótono, pastor. Você tem que tomar juízo na sua cabeça. Isso sim você tem que tomar. Porque a Bíblia diz que num dia, por causa do adultério, da prostituição, da fornicação, 23 mil pessoas morreram. Eu estou aqui, pastor, sou adúltero e não morri. Você não morreu fisicamente. Mas espiritualmente tem um demônio montado nas suas costas. E está levando você a passos largos para o inferno. E aí eu estou aqui pregando para você que daqui a pouco a terra vai produzir, que daqui a pouquinho a terra vai frutificar, que você vai ter condição de comprar, que você vai ter condição de negociar. E aí você está aí me ouvindo na prostituição, no adultério, no engano. E aí você acha que essa palavra vale para você. Não vale. E ele vai falar mais o quê? E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas o quê? Você lembra quando aconteceu essa praga das serpentes? A Bíblia Sagrada diz que o povo falou contra Deus e contra Moisés. Então Deus tem um negocinho com o pregador? Não, com o pregador não. Mas com a palavra que ele anuncia. Porque Moisés não estava falando para o povo coisa da cabeça dele. Moisés estava pregando o quê? A palavra de Deus. E às vezes por causa da palavra eu tenho que vir aqui e de vez em quando puxar a sua orelha. Alguém de vez em quando aqui já sentiu a orelha puxando? Já ou não? Aí vem eu aqui e você fica bravo. O pastor pregou hoje. Pregou, parece que conhece a minha vida. E aí fica olhando para cá, olhando para lá e não sei o quê. E está incomodadinho. A Bíblia diz que no caso deles, veio serpentes no meio lá e mordeu. E morreu muita gente. E todo mundo que recusa a palavra que está sendo dada, vai acontecer igualzinho. E depois dessa tentação, depois disso que eles passaram, aí ele vai terminar falando, e não o quê? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo... Murmuração, gente, é uma coisa muito séria. Eu, para pregar na igreja sobre murmuração, eu tenho que falar um pouquinho sobre o estágio que antecede a murmuração. Você sabe quem que são os murmuradores? Aqueles que são insatisfeitos. Se você é aquela pessoa insatisfeita, a Bíblia está aqui. Mas por que está aqui? Não pode ficar aqui? O azeite está na frente do altar. Por que na frente do altar? Não pode ficar na frente da bateria? Já ouviu falar em cri-cri? Quem já ouviu falar? Esse é o futuro murmurador. Olha isso aqui. Para que folheto? Desperdiçando papel? Ô sujeito. O destruidor está desejando você. E tu não está nem percebendo. Tem gente que reclama, eu perdi alguma coisa na vida. Irmão, se não houverem percas, nunca existiriam restituições. Quando você prega na igreja, vai ter restituição. E você, amém. Mas pera, eu nunca perdi nada. Para haver restituição, tem que ter acontecido alguma perca. Mas eu não aceito. Está repreendido, demônio, safado. Calma. Eu já contei isso aqui na igreja e vou repetir. A gente que é crente, a gente tem que tomar muito cuidado com o espírito do fanatismo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.